Olá! Hoje a gente vai mergulhar na tecnologia que move um tipo diferente de internet. Uma que, olha só, não depende de uma grande empresa para funcionar. Vamos juntos entender qual é a arquitetura que faz essa mágica acontecer? Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa comigo. E se a internet não tivesse um centro? E se, em vez de depender de servidores gigantescos, ela fosse construída por todos nós? Essa pergunta, que parece simples, na verdade vira de cabeça para baixo a estrutura da web que a gente conhece hoje. Beleza, então, para a gente entender como isso funciona, aqui está o nosso roteiro. A gente começa com o problema do modelo atual, ou da centralização. Depois vamos para a revolução P2P e entender as vantagens e os desafios. E aí, como organizar essa rede. E, claro, no final, a gente discute se o futuro é mesmo descentralizado. Ok, primeiro passo. Para a gente entender por que as redes descentralizadas são tão importantes, a gente precisa olhar de perto para o modelo que domina a internet hoje. E esse modelo é o da centralização. A internet que a gente usa no dia a dia funciona basicamente assim. Uma pessoa, que a gente chama de cliente, pede uma página, um vídeo, um arquivo, enfim, para um servidor central. Pensa nos servidores do Google, da Netflix, quase tudo roda nesse esquema, com um ponto central que guarda e distribui as informações. E é aqui que mora o perigo, né? O grande problema desse modelo é esse. Tudo depende de um ponto só, ou seja, ele é um ponto único de falha. Se esse servidor central cai por qualquer motivo, já era. O serviço todo para de funcionar. Essa é a maior fraqueza da centralização. Foi justamente essa vulnerabilidade que fez um monte de engenheiros pensarem numa ideia bem radical. E se cada pessoa conectada fosse também um servidor? Essa ideia muda completamente o jogo. Como a gente vê na tabela, saímos de um modelo onde a autoridade é toda centralizada para um onde ela é distribuída entre todo mundo. Os papéis não são mais fixos, sabe? Cada ponto da rede, que a gente chama de nó, é ao mesmo tempo cliente e servidor. E o resultado? Um sistema muito mais resiliente e que consegue crescer de forma orgânica. Essa imagem aqui resume tudo de um jeito perfeito. Dá uma olhada. À esquerda, o modelo antigo, com um único centro comandando tudo. E à direita, o modelo P2P, uma verdadeira teia de conexões diretas entre os participantes, sem chefe, sem ponto central. O nome dessa arquitetura é peer-to-peer, ou o famoso P2P. A ideia é que cada participante, o peer ou par, atua ao mesmo tempo como cliente e servidor. É um sistema super dinâmico onde todo mundo contribui com seus recursos e também consome os recursos dos outros. Mas é claro que, como qualquer tecnologia, esse modelo tem seus prós e contras. Vamos dar uma olhada agora nas vantagens e também nos desafios do P2P. As vantagens são impressionantes. Sem um ponto central que pode falhar, a rede se torna extremamente tolerante a erros. Se um participante sai, a rede continua de pé. Ela também fica mais barata e escalável, porque o poder total da rede cresce a cada novo participante que entra. Só que nem tudo são flores. Essa liberdade toda vem com os desafios de engenharia bem complicados. E um dos maiores, talvez o principal, seja esse último aqui. Como é que se encontra alguma coisa no meio desse caos, sem um índice central? Como é que faz? Pois é, esse desafio de como encontrar as coisas levou à criação de uma solução incrivelmente elegante. As tabelas de hash distribuídas, ou, como a gente chama, as DHTs. Tenta pensar numa DHT como se fosse um índice mágico ou uma agenda de contatos compartilhada. Ela diz para todo mundo na rede quem tem o quê, mas sem precisar de um bibliotecário central para organizar tudo. É uma gestão cooperativa. E o que faz as DHTs serem tão poderosas são basicamente estas três propriedades. Primeiro, são totalmente descentralizadas. Segundo, são super escaláveis, funcionam com milhões de pessoas. E terceiro, são tolerantes a falhas. Ou seja, o sistema continua funcionando direitinho, mesmo com gente entrando e saindo da rede o tempo todo. Certo. Mas então, como é que esse tal índice mágico funciona na prática, para guardar e para achar as informações? O processo para guardar um arquivo, que a gente chama de operação put, é como uma dança coordenada. Primeiro, o arquivo gera uma chave, um código único. Depois, a rede calcula qual nó está mais próximo dessa chave. Aí a requisição vai passando de nó em nó, como um carteiro, até chegar ao destino certo. E lá, finalmente, o arquivo armazenado e copiado para vizinhos para garantir que não se perca. E esse diagrama que mostra exatamente isso acontecendo. O objeto, ali chamado de liberdade, recebe uma chave depois de um cálculo de hash.
Então, o protocolo da DHT se encarrega de rotear esse objeto até ele ser armazenado no nó N20, que é o que tem o número de identificação mais próximo da chave, seguindo a lógica desse anel. Ok, a teoria é fascinante. Mas e na prática? Onde essa tecnologia já está sendo usada no mundo real? E mais importante, por que ela pode ser a chave para o futuro da internet? Pois é, isso não é só teoria não. As DHT são a espinha dorsal de sistemas gigantescos que muita gente usa. O BitTorrent, por exemplo, usa para a gente achar quem tem os pedaços dos arquivos que queremos baixar. Criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum dependem disso para funcionar. E até projetos mais novos que querem criar uma web permanente usam essa tecnologia. No final das contas, o que a gente precisa levar daqui é o seguinte: a capacidade de guardar e achar dados numa DHT não é só uma coisa técnica, um detalhe de engenharia. É, na verdade, a base para uma nova economia digital. É a tecnologia que permite a gente construir sistemas que são mais resistentes, mais justos e que de verdade pertencem às pessoas que os usam.